Bom, então vamos começar. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pela participação do pessoal aí. Quero agradecer em especial aos membros da banca, a professora Bruna Bessa, que se disponibilizou para ler e participar desse momento, né, de finalização do curso da Larissa, a professora Carolina, que também graciosamente atendeu ao convite. Ela participou já, né, Carol, da banca intermediária, então ela consegue fazer esse paralelo também. E dizer que é um prazer estar aqui, finalizar essa etapa junto com a Larissa, junto com a família que está aqui presente em massa, né, dessa vez. E dizer que a gente vai fazer, eu peço também que tentem não ligar a câmera para evitar que sobrecarregue o sistema. A gente vai fazer em 3 etapas. Primeiro, a Larissa vai ter aí uns 20 minutos, né, para apresentar, 15, 20 minutos, tá? Não passa muito disso. Depois a gente vai para a segunda fase, que é a arguição da banca, em que os membros da banca vão questionar e fazer suas colocações, né? E depois a gente vai para a terceira fase, que é a fase da avaliação. Nesse momento a gente sai desse meet aqui, dessa reunião aqui, vai para outra e depois volta para finalizar com a apresentação da avaliação, ok? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E se vocês quiserem falar alguma coisa, eu abro, então, para a Larissa em primeiro lugar e depois eu passo para a banca. Pode falar e agradecer aí, Larissa. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, então, eu queria agradecer às meninas, né, a professora Bruna e a professora Carol por terem topado fazer parte da banca. Hoje é um momento muito especial para mim. E também queria agradecer para todo mundo que conseguiu se conectar aí, pelo horário, né, pelo dia, e fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Carol? Eu acho que é isso, agradecer o convite só e desejar boa sorte para a Larissa. Obrigada. Bruna? Agradeço o convite, professor Fernando, e estou muito feliz, com muito prazer que estou aqui para escutar aí sua apresentação, tá, Larissa? Boa sorte para você, tá bom? Obrigada, Bruna. Gente, então vamos lá. Bruna, pode começar, quando quiser. Eu. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou apresentar para vocês, imagina, o meu trabalho final de graduação, que ele trata, então, da produção de um coworking sustentável. E aí, o que é esse coworking sustentável, né? Eu vou explicar um pouquinho os termos mais para frente, mas ele é um espaço de trabalho. A ideia é que ele seja colaborativo, então que as empresas e as pessoas que trabalham ali, elas tenham trocas, elas colaborem entre si, e que esse espaço seja um espaço vivo, né? Não só nesse sentido das trocas, mas em relação ao ambiente, em relação à construção, que ela seja sustentável, então que ela respeite a natureza, né? Minimize seus impactos e também tragam algumas inovações na construção civil e como um todo, assim, para todo esse ecossistema poder rodar. E aí, contextualizando vocês um pouquinho, vou começar falando sobre o futuro do trabalho, né, para a gente entender onde esse coworking está inserido. Nas últimas décadas, né, nos últimos séculos, o trabalho do homem tem passado por diversas modificações e, mais assim, recentemente, com a globalização, com o desenvolvimento das tecnologias da informação, hoje uma pessoa com um computador conectado à internet consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso tem mudado diversas coisas, tudo na relação do trabalho em si, não só de maior eficiência, né, mas também dessa maior flexibilidade, por exemplo, o trabalho de máquinas e robotização.
E acho que a gente pode falar muito do agora, assim, desde o ano passado, por conta da pandemia do Covid, o mundo tem experimentado, muitas pessoas têm trabalhado em casa no modelo home office, então já se fala sobre acelerar esse debate, né? Ele vem sendo cada vez mais falado sobre a nossa relação com o espaço de trabalho e com as pessoas, né? Com o modo em que isso é feito. E também acho que um pouco da inserção de novas gerações no mercado de trabalho e essas gerações buscando um pouco mais de flexibilidade, mas também de realização e bem-estar. E pensando no contexto Brasil, assim, nós fazemos parte de um país em que mais de 90% dos empreendimentos nacionais são micro e pequenas empresas ou microempreendedores individuais, e essa galera aí gerando muitos postos de trabalho, então é um país de empreendedores. E também para contextualizar um pouquinho, o coworking se insere no contexto de economia compartilhada, assim como o Airbnb ou Uber. Ali são várias empresas que estão compartilhando os serviços, estão compartilhando tudo que está acontecendo ali dentro e dividindo esses recursos, mas também tendo os benefícios, né? Sobre o coworking, então, o que é essa palavra que eu tanto falei, né? É um desses locais de trabalho que tem surgido, assim como Fab Labs e incubadoras. No Brasil, o número já é muito expressivo, assim, tem crescido nos últimos anos. E é um espaço que você busca, então, ter ali esse rateio dos custos e tal, mas também principalmente a conexão. Então, de repente, o cara que está sentado do seu lado, ele pode ou ser ele oferecer o serviço que você está precisando, ou de repente ele te ajuda e tem uma ideia de alguma coisa que você tem ali na mente para empreender. E também um pouquinho da definição de colaborativo, que é um pouco a alma dessas relações, então focar nisso, né, do networking, de compartilhar as experiências, de compartilhar tudo ali, não só as experiências em si, mas o espaço físico. Durante todo o estudo, assim, do TFG, eu aprofundei, pesquisei bastante, visitei todos esses lugares e eu trouxe eles como referências projetuais. Então, todos eles eu visitei em algum momento do ano passado, menos o Google Campus, que por conta da pandemia ele já estava fechado, mas eu já cheguei a visitar eles em outros momentos, assim, da minha vida. E aí, passando rapidinho, assim, para ter um panorama geral, o primeiro deles é o Cívico, que é um espaço cívico-social em que eles selecionam para fazer parte desse coworking empresas que têm algum impacto na sociedade ou no governo brasileiro. E ali tem uma série de ambientes muito interessantes, por exemplo, essa cafeteria aqui da foto, ela está do lado de um auditório e ali faz parte de um espaço aberto ao público externo, até os eventos são abertos ao público externo, então tem uma relação muito interessante ali dos ambientes. No Google Campus, acho que uma das coisas mais legais de se apontar é que do lado de um ambiente de trabalho você tem ambiente de descanso, de lazer ou de comer. Então, essa multiplicidade dos ambientes, ela é muito rica, né? O WeWork em Praga também eu tive o prazer de conhecer. Acho que uma das coisas mais legais dele é que ele trabalha com muitas cores naturais, materiais naturais, como madeira, mas ele tem ambientes muito amplos, né, sem divisórias rígidas, e cada ambiente, assim, com a sua função de estar, de trabalhar, né, descansar, lazer, enfim. E, por último, o Spaces da Vila Madalena e o WeWork da Avenida Paulista. Eu até fiz questão de vir visitar um WeWork no Brasil para ter essa noção, assim, se era tudo uma produção da rede, se é tudo meio padrão, enfim. No caso dos dois, eles estão muito ali em relação à localização, que é o maior benefício, e os dois têm como foco central o design de interiores, mas ele por si só, assim, os ambientes não são muito bem qualificados, e principalmente no WeWork da Avenida Paulista, assim, os ambientes são muito escuros, muito pesados, é meio claustrofóbico, né, tudo fechado, nenhuma janela abre. E essas foram, assim, uma pincelada geral sobre as principais referências. E aí, falando um pouco sobre a permacultura, né? A permacultura vai ser um norteador do projeto, muito importante. E o que é isso, né? É uma expressão, ela foi criada pelo Mollison e pelo Holmgren na década de 70, na Austrália,
E, inicialmente, se ela era muito aplicada para agricultura e ecologia, hoje isso já evolui para diversas áreas do conhecimento, e acho que pensando no nosso foco aqui, é um sistema, né, de design para a criação de ambientes humanos e tal, e buscando esse equilíbrio, né, e a harmonia com a natureza, que pessoalmente eu acho isso muito importante. E aí a gente pode ver aqui a flor da permacultura com as principais áreas, e aqui principalmente os 3 principais pontos da ética da permacultura, que é esse cuidado com a terra, pensando que o planeta e os recursos não são infinitos, né? O cuidado com as pessoas, que é o nosso maior ativo, e a partilha justa, que é a divisão dos excedentes. E aqui ao redor, todos os 12 princípios que são norteados por essa ética, né? Então, princípios de planejamento e tudo mais. Também para complementar um pouquinho sobre a arquitetura sustentável, então, a gente buscou trazer muito para o projeto isso, a sustentabilidade na arquitetura, pensando em utilizar elementos naturais, também aproveitar muito do ambiente, sabe? Aproveitar a ventilação que tem no local, a iluminação, a topografia. Então, entender todo esse entorno, porque o lote ele não está sozinho na cidade, né? Ele não é uma coisa isolada. E também trabalhando alguns temas como a biomimética e a biofilia, que vocês vão ouvir falar bastante. A biomimética, ela tem muito a ver com aprender com a natureza, né, que já tem aí milhares de anos de experiência. E a biofilia, pensando no espaço construído, em você trazer a natureza para dentro desses espaços, seja os elementos próprios ou elementos que remetam à natureza, e buscando promover bem-estar. Então, já tem pesquisas que falam sobre o aumento na produtividade, quando você tem a biofilia nos espaços, o aumento da criatividade, do bem-estar, né, principalmente. E aí, acho que retomando, né, um pouco, isso tem tudo a ver com a permacultura também. Retomar essa conexão do homem com a natureza ali, uma relação muito harmônica e respeitosa, né. E aí, falando e mostrando um pouquinho do projeto, essa é uma vista da fachada frontal, e aí depois eu vou aprofundar mais, né, mas a gente pode já perceber alguns detalhes, como a vegetação, pensando em usar vegetações nativas e da região, essa vegetação subindo pela estrutura, por telas aramadas, né, e adentrando os ambientes, e também acho que a própria estrutura fica muito nítido. É uma estrutura de pilares de madeira laminada colada, e as vigas dessa mesma madeira, com reforço de lâminas de bambu. Sobre o lote, durante o decorrer, assim, de todo o trabalho do TFG, nós fizemos um levantamento na cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais empreendedoras do país, tem todo um ecossistema ali para receber esse coworking, diversas relações acontecendo, e buscamos, então, lotes sem construção, e chegamos em 2 opções. No final, a opção escolhida foi essa da Barra Funda, que está na Rua do Bosque 1331, por ser um lugar que a gente entende que o entorno, assim, o ecossistema, tudo, ele vai contribuir para que esse coworking funcione. Então, ali é uma área que tem a operação urbana consociada da Água Branca funcionando nela, então é uma área de antigos armazéns e indústrias em São Paulo, muitos abandonados. Então essa operação ela busca ocupar e dar novos usos para esses lugares, né, desenvolver essa área que é uma área urbana já consolidada de São Paulo, tem uma série de transportes públicos, né, uma rede muito grande, também viária ali ao redor, e trabalhar melhor um equilíbrio entre distribuição de moradia e de trabalho. Aqui um pouquinho, então, das energias externas ao lote, né, e um pouco das análises dos ventos predominantes, da própria trajetória solar, né, nos solstícios, nos equinócios. É um lote que ele pega bastante insolação, assim, ao longo do ano. E acho que principalmente a questão da drenagem, por ser uma área de várzea do Rio Tietê, então se atentar para trazer para dentro do lote, sabe, o máximo de absorção possível de água de chuva, por exemplo, e não jogar isso para a cidade, né, para a rua, e
agravar problemas como enchentes, alagamentos, enfim. E aí, durante a produção do projeto, nós definimos diretrizes, então são as 6 as principais, né? E elas se articulam em estratégias e em elementos que fazem essas estratégias acontecerem. E aí, enquanto eu for explicando o projeto, eu vou tentar abordar, assim, todas elas. Então, a primeira coisa é a forma. A gente pensou em a edificação, então, com base na flor de girassol, dá para ver ali no miolinho dela, que tem essa forma de caracol dentro. Essa é a proporção áurea, e aí a gente partiu da proporção áurea para criar a forma do coworking, e aqui vai ficar um pouquinho mais claro de entender, mas aqui com a proporção, né, na sequência de Fibonacci, a gente foi posicionando de acordo com o programa, e aí aqui está modulado, né? Então, cada um desses quadradinhos, esse aqui tem 6 por 6 metros, esse 3 por 3, esse maior 9 por 9. E aí a gente foi dispondo, de acordo com o programa e com o zoneamento, que eu vou mostrar mais para frente, todas esses ambientes, e aí ao redor desse miolinho, que é o átrio central. Então, todo o coworking acontecendo ao redor desse átrio, e aí a gente foi virando os pavimentos. Então, o coworking é composto por um térreo mais 3 pavimentos, e aí isso de rotacionar acabou formando aqui balanços, né, espécie de balanços com varandas, que também atuam um pouco de barrar, assim, a radiação solar direta que entra na edificação. E aí, para cobrir esse átrio, uma cúpula em espiral, então aqui ele permite tanto a ventilação natural quanto a ventilação por efeito de chaminé saindo por esse átrio, e ele permite também a iluminação entrando por ele e complementando toda a iluminação radial da edificação. E aqui sobre o sistema então, sobre a setorização e o zoneamento, a gente foi pensando em espacializar o programa, assim como era ali no Google Campus, de ter essa multiplicidade de tarefas. Então, um local de trabalho, né, como principal atividade do lado de um de lazer, intercalado, né, com um de descanso, etc. Pensar nessa multiplicidade de ambientes. Todos eles conectados entre si, então todos ao redor desse átrio, e pensando nesses fluxos num ambiente amplo, com poucas divisórias rígidas, né, e mesmo essas divisórias elas são modificáveis, e também pensando nessas relações verticais, então todo esse visual por meio do átrio e da escadaria em vidro que está no átrio, entre os andares, e também por meio desses jardins internos, você também tem essas visuais. E também por meio das conexões com a paisagem, então, pensando não só por meio das sacadas, mas por meio de grandes aberturas de panos de vidro cobertos com brise, né? Pensando em aproveitar a iluminação natural sem ter a radiação, né, minimizando a radiação que entra na edificação, e pensando no zoneamento também, pensando que a zona 0 é a zona de maior atividade, a zona 5 a de menor, e pensando em toda essa relação de você entrar no coworking e ter uma desaceleração do que está acontecendo na cidade, e você vivenciando todos esses espaços, né? E esse térreo amplo em que você consegue andar por ele ali com o do público. Aqui na planta fica um pouquinho mais fácil de entender nesse sentido. Então aqui a gente tem a entrada de pedestres, aqui a entrada do bicicletário, a do estacionamento de motos, e aqui a rampa que acessa o subsolo para o estacionamento de veículos, que é uma das coisas que o Código de Obras de São Paulo pede. E aí todo o caminhar ao redor da edificação, aqui num jardim lateral, né, um pocket park, pensando nesse respiro urbano, que ele é de uso público, então você pode caminhar por aqui. Aqui no fundo, um jardim sensorial com plantas de diversas cores, texturas, cheiros, plantas frutíferas, enfim. Uma torre caixa d'água mirante, e aqui um acesso externo para o Fab Lab. E na edificação em si, então, todo esse térreo de uso público, né, com acesso do público externo, livre.
Aí você entra pela recepção, do lado esquerdo tem uma cafeteria. A ideia é que ela atue também como um coworking gratuito, né, para esse público externo. Uma área de foyer, 2 auditórios que eles podem ser ampliados, né, abrindo essa porta acústica móvel. Banheiro com vestiário, aqui um lounge e essa praça interna com o elemento água, que é um elemento de descanso, né, e trazendo muito da biofilia para dentro também do edifício. E aqui dentro, aqui na parte central, no átrio, a escadaria que sobe para os demais pavimentos. Ainda aqui fora, um pouco da horta, com acesso para essa cozinha, né, pensando na produção de alimentos orgânicos. Aqui composteira para tratar esses resíduos orgânicos e diminuir os resíduos que são devolvidos para a cidade, né, e aqui também para restos de poda de vegetação. A planta do primeiro ao terceiro pavimento, é aqui que está concentrada as principais atividades de produtividade, então tudo ao redor do átrio e sempre pensando em intercalar, né, essas diferentes funções, então mesas compartilhadas de trabalho, escritórios privativos com áreas flexíveis, espaços de refúgio, aqui sala de reunião ou sala de brainstorming, banheiros, e ao redor, assim, no perímetro, as varandas. E aí na cobertura, que mudou um pouquinho, então aqui tem um espaço maior para refeições ou para reuniões informais, uma cozinha, aqui uma praça ela é coberta e descoberta para a realização de outras atividades, eventos, enfim, e um auditório de apoio para workshops internos. Aqui, então, mais um pouquinho dos sistemas prediais, muita coisa eu já falei já, mas aqui na cobertura, nessa laje, uma área de captação da água da chuva, que vai ser utilizada para as bacias sanitárias, mas também para um sistema automático de irrigação da vegetação no térreo, e também a cobertura por uma manta, né, uma lona fotovoltaica para pegar luz solar, e esse teto verde com suculentas, né, aumentando o conforto interno da edificação. Algumas outras coisas como o uso de cores e materiais naturais, os fechamentos, né, em wood frame, pensando que externamente eles têm placas cimentícias, internamente placas de MDF ou de gesso acartonado. E aqui um pouquinho desses fluxos, então, de ventilação e da iluminação solar. E aí, para finalizar, um tour, assim, pelas ambiências do coworking. Então, aqui é uma perspectiva interna, mostrando um pouquinho dessa iluminação que entra pela cúpula do átrio. Aqui, perspectivas externas da entrada, do bicicletário, vendo toda essa vegetação, né, que sobe pela estrutura e adentra os ambientes. Aqui o jardim lateral, com o mirante aqui no fundo, né, a caixa d'água com grande parte do reservatório de água do edifício, mais um pouco de reserva de incêndio, e o outro reservatório aqui inferior, além da cisterna, né, para água de chuva. O jardim sensorial, igual eu comentei, com diversos tipos de planta, texturas e frutíferas. A praça interna com o elemento água, a cafeteria, e aqui um destaque assim, para a parede verde com painéis acústicos de madeira nesse formato hexagonal. Sala de reunião, então essas divisórias com vidro polarizado para maior ou menor privacidade, né? Aqui os escritórios privativos e no fundo um pouquinho dos refúgios de cabines acústicas. A copa, e aqui a abertura, né, desse jardim interno e toda essa permeabilidade do olhar e conexão vertical entre os andares. Um pouquinho das mesas compartilhadas de trabalho também, aqui dá para ver a parede toda aberta com brises. Detalhe aqui da escada, chegando no segundo andar, com esses pisos de degrau de vidro. Cabines individuais para videoconferências, etc.
mesas privativas, sala de brainstorming também, para essas reuniões para maior criatividade, assim, né, criação de ideias, etc. Não precisa de um espaço tão rígido. E um detalhe, uma vista de uma das varandas no segundo andar, e toda a estrutura da edificação aparente, né, e o redário ali da Praça Coberta. E para finalizar, mais um detalhezinho da nossa cúpula no átrio e a claraboia vista por cima, a cobertura. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Bruno. Larissa, de novo, Bruno. Só conversar. Obrigado, Larissa, pela apresentação. Foi super legal, tranquila. Se você está nervosa, você não alentou, nem precisa falar. Né? Foi tudo bem. Passou aí uns minutinhos, deu 20 e poucos minutinhos, mas está ótimo, tá bom? Agora, então, passamos para a segunda fase, com a arguição. Vou fechar aqui, tá? A Bruna tem que ser agora como membro externo, tá bom? Então, eu passo a palavra para a Bruna. Bruna, fica à vontade. Obrigada, mais uma vez, pelo convite. Então, vamos lá, né, Larissa? Não é nada... É uma conversa, é um diálogo, né, entre nós sobre algumas questões, porque sou de fora, então eu não conheço seu trabalho, não participei, né, das fases intermediárias, então pode ser que eu tenha algumas dúvidas, ou às vezes o que eu for falar, você pode ser assim, professor, eu falando e ela falando também, ou eu falo? Tá bom, beleza. Bom, então, Alicia, como a gente está nesse método modelo virtual, eu fiz algumas anotações aqui, né, porque a gente não tem os trabalhos em mãos, as pranchas, todo aquele material impresso, normalmente a gente tem em banca, a gente rabisca, marca a página, e desse modelo em forma assim de PDF, a gente fica tão distante do trabalho, né, é tão gostoso quando você pega a prancha, você entende o desenho, você mergulha, é uma coisa muito diferente, assim, você pega o material PDF, se torna uma coisa muito fria, né, infelizmente, mas, assim, primeiramente, uma forma geral, eu fico muito, assim, entusiasmada com um trabalho nessa temática, porque eu estou, nesse momento, né, imersa nesses conteúdos que envolvem inovação tecnológica na aplicação de novos materiais provenientes de recursos renováveis, né? Então, eu estou muito empolgada na materialização disso, né? Em que estudos ou em que projetos de alunos futuros nas universidades consigam enxergar que esse é o momento para que a gente consiga provar, até mesmo para alguma sociedade, provar para os nossos próprios colegas de trabalho de departamentos, né, em que isso está começando a ser construído, né, uma temática que tem uma diretriz construtiva muito forte através do método, né, do sistema chamado permacultura, que está tão envolvido assim no seu projeto, né? Então, eu por meio de uma função que você dá para esse objeto construído, que é a questão do coworking, que é muito interessante, inclusive nós tivemos uma tentativa disso aqui na nossa cidade, né, Presidente Prudente, não sei se você conhece, você já foi visitar, né, o espaço que nós temos aqui do Inova Prudente, e infelizmente eu fui visitar, entender como é que acontecia isso na nossa cidade, mas a gente não tem, infelizmente, uma cidade interiorana, assim, muitos recursos, nem muita
muito apoio em relação ao desenvolvimento, ao avanço dessa questão desse trabalho compartilhado na nossa cidade, né? E também, inclusive, espaços físicos destinados a esse tipo de função do espaço do trabalho compartilhado. Eu acho, a sua fala no início do trabalho, como hoje está acontecendo o trabalho remoto, todas as pessoas estão em home office, isso tem tirado muito as pessoas do espaço físico em si, mas eu ainda acho que o espaço físico, ele é um agente influenciador no nosso processo criativo, né? Eu acho que o espaço físico, a arquitetura tem esse papel, e a gente não pode mais pensar que projetar espaços ou projetar mesmo o vazio, porque nós, como arquitetos, nós estamos projetando vazios, mas esses vazios precisam ser ricos e relacionados a esses aspectos naturais e esses aspectos que passam muito batido pelos profissionais hoje no mercado de trabalho, né? Então, eu entendo que esse seu trabalho, ele avança muito para uma questão científica, porque você aborda autores e trabalhos que vão além, por si só, de uma temática. Então, você fala sobre a questão do co-work, você... das relações, dessas trocas sociais que são muito importantes. E eu acredito muito que o espaço compartilhado, essa troca das relações sociais e o espaço físico construído, né, a partir desses materiais, é o que a gente vai ter para o futuro, é o que a gente precisa pensar para hoje. Então, eu lembro que quando eu fui apresentar, na minha época, não sou tão velha assim, mas eu não tenho tanta experiência assim, tá? Mas um professor lá na minha banca falou que, por exemplo, a madeira seria um material do futuro. E isso há, sei lá, 6 anos atrás, me lembro. Mas aí eu fiquei pensando assim, como assim? Mas hoje eu estou vendo que isso está ganhando muita força, né? E aí, quando você fala do uso da MLC, da maneira laminada colada, aí eu fico muito feliz, eu dou pulo de alegria, porque eu fico pensando assim, não só então não existe só eu hoje que estou pensando nesse processo construtivo, já fazem 4 anos que eu estou na luta, fazer o projeto da minha casa em madeira, mas é muito difícil, porque a própria sociedade, os próprios incorporadores da cidade, eles não apoiam, eles veem isso como simplesmente um sistema construtivo antigo, velho, que é madeira, então a gente tem um preconceito em relação a tudo isso. Então, eu gostaria muito que saísse do papel esse seu projeto que é lindo, tá? Então, eu tenho algumas considerações em relação a isso e umas perguntas. Não sei se você viu, mas está construindo um complexo, se eu não me engano, em Milão, do arquiteto Kengo Kuma. Não sei se você ouviu falar, mas é muito interessante. Inclusive, está nas redes sociais, que é aquela empresa Amata Brasil, não sei se você conhece, já ouviu falar. Depois você entra um pouquinho, você vai ver que legal que é, e me tocou muito, porque eu vi seu trabalho e eu achei que foi algo bem paralelo ao que eu estava verificando. Super legal, porque eu encontrei no seu trabalho, você fala sobre dar a volta, pega um panorama geral e as variáveis climáticas. Então, você fala da radiação solar, do aproveitamento da luz natural, você trabalha a temperatura, a questão da umidade, tudo isso, as variáveis climáticas estão incorporadas, né, e suas estratégias projetuais, elas correspondem a isso. Então, eu fiquei, assim, muito contente de ver isso. Eu coloco aqui também da relação que você faz do conforto térmico, permacultura, bioconstrução. Só queria dizer aqui uma coisa para você. Quando a gente pensa na madeira laminada colada enquanto estrutura, aí você deve ter pensado assim,
como que eu vou vedar? Como é que eu vou fechar esse projeto, né? O D-Frame, ele foi ótima a ideia de você fazer criar esse subsistema, né, junto com a MLC, porque a MLC ela acabou sendo como se fosse um esqueleto, né? É a estrutura do projeto. O D-Frame, ainda pensei assim, o USB, como ele ainda é um material muito caro, está tentando pensar em produzir painéis que sejam estruturais tão bem quanto o USB, só que tem um custo menor. Porque hoje a gente tem esse problema, né? E na aplicação desse tipo de sistema, só que a relação do custo ainda ela é muito alta. Então, assim, por que não pensarmos talvez em painéis que vão ter um custo de produção e manufatura menor, para que a gente consiga substituir, por exemplo, o USB? Porque o USB, ele já é estrutural. E a madeira laminada colada, ela também, por si só, ela é estrutural. Então, você tem dois materiais estruturais nessa sua combinação projetual, que às vezes pode acabar encarecendo um pouco mais esse seu projeto, né? Talvez não alcançando a uma determinada escala que você queira alcançar um pouco mais rápido, tá? Então, só pensando nisso daí. E uma outra preocupação minha também em relação ao sistema construtivo é que quando a gente está falando de madeira, então a gente sempre utiliza um termo da madeira sem ter que usar chapéu e bota, porque ela precisa ser protegida em relação, né, a beirais, a esses elementos que eles vão avançar um pouco mais, protegendo a estrutura, bem como na parte da fundação. Então, eu vi lá que eu não sei se você suspendeu, né, a estrutura do solo, se você chegou a elevar, né, a fundação do solo, porque a madeira laminada colada, ela tem um problema por conta da umidade mesmo do solo, tá? Então, só ter essa preocupação, porque, de repente, quando você for avançar com esse estudo, oferecer, de repente, apresentar esse trabalho em algum órgão, de repente, futuramente, você pode já pensar nessa questão que é um pouco mais da viabilidade e estrutural e executiva desse sistema, tá? E uma pergunta que eu não sou da área, né, mas eu vi que você coloca sobre a questão da revolução biomimética e tudo mais. Ô, Larissa, qual é a diferença quando a gente fala, porque eu já li literaturas sobre o Gaudí, que ele, em seus trabalhos, em que ele compõe uma arquitetura chamada orgânica. Qual que é a diferença? Existe uma diferença, uma arquitetura orgânica e as relações com a biomimética? Tá. Você quer que comece respondendo pela última ou é melhor eu ir tomando todos os tópicos? Pode ir tomando todos os pontos aí. Beleza. Eu acho que talvez eu possa começar pelo último, porque veio um insight na minha mente. Eu acho que talvez não seja separada essa arquitetura, principalmente do Gaudí, assim, em relação à biomimética. Na verdade, ele toma partidos da natureza para a arquitetura, né? Então, só que ele não... A biomimética em si, dentro dela, tem diversas segmentações. Então, tem a segmentação de você copiar a forma, por exemplo, que não é o que ele faz, ele transforma, né? Ele dá uma outra leitura para um bichinho, né? De repente um caracol, para algum ser vivo, uma planta. Pelo menos quando eu tive contato com a obra dele, foi assim, fascinante. Então talvez seja complementar, né? Seja uma área da biomimética que ele especialmente aborda, mas eu não sei se isso acontece em todos os outros arquitetos, por exemplo, e acho que varia de acordo com obra para obra, né? Acho que depende da intenção também, né? De onde você parte. Se você só quer fazer umas formas mais orgânicas por exemplo, Niemeyer, assim, ou se o dele teve um estudo mesmo, tem croquis dele absurdos, assim, de estudos da forma da natureza, e ele transforma isso de uma maneira, assim, muito diferente, né?
Bom, e aí, retomando os tópicos, quando o Akimoto me apresentou a madeira laminada colada, que a gente teve diversos vai e vens nesse projeto, no sentido de ficar sempre pensando qual seria a melhor alternativa. E eu achei ela sensacional, assim, porque não faz sentido a gente ficar fazendo obras com concreto e gastando infinidade de cimento e coisas imensas e que demora muito tempo para construir, assentando tijolo por tijolo, se você for pensar em meio ambiente também, né? E em tempo também, porque racionalização dos recursos envolve tudo, né? Não só a produção do material, mas a instalação dela no canteiro de obras, enfim. E eu achei muito interessante ainda deixar ela exposta, né? Não cobrir isso, ela ser a principal cara do negócio. E você comentou sobre, além disso, de inovação tecnológica, né? Sobre o Inova. Eu gostaria muito de ter conhecido o Inova presencialmente, até ia conhecer ano passado, mas a pandemia não deixou. Enfim, mas acompanhei muitos eventos lá e tal. É interessante a proposta, mas muito do que você falou é isso. Como ali está imprudente, uma cidade menor, precisaria de muito estímulo, né? E muita coisa para ele funcionar cada vez mais. Então, você já tem ali umas empresas residentes, umas startups e tal. Tem muitos projetos rolando ali, pelo que eu tenho visto, umas ideias bacanas. Mas acho que foi até por isso que a gente que eu pessoalmente cheguei com a ideia de fazer em São Paulo, que é a minha cidade natal, por entender que o ecossistema faz toda a diferença, né, nesse sentido de fazer funcionar. Então lá talvez não precisaria de tantos estímulos no sentido de trazer empresas, de trazer investidores, de trazer tudo, porque já está lá, né? Exatamente. Né? Em relação ao espaço físico, acho que o espaço influencia muito tudo, e isso do home office tem os seus pesares. Acho que, em contrapartida, muitas empresas, né? Primeiro, muitas empresas fecharam seus escritórios porque viram que é um custo muito alto, então, pensando no futuro, quando as coisas voltarem ao normal, se vai ter um normal, pensando que o coworking é um espaço que você consegue racionalizar esses custos, ou você faz rodízio da sua equipe, sei lá, você aluga uma sala, metade um dia vai metade da equipe, um dia vai metade outro. Mas acho que entendendo que o espaço, ele é o principal influenciador de tudo. Então, eu conheço muita gente que no home office começou a perceber que a própria casa tem uma série de problemas, que não é um espaço, sabe, agradável, e começou a fazer uma série de modificações para deixar o espaço não só melhor para a produtividade, mas para você ter um canto para trabalhar, diferente do canto de comer. Então, acho que muita gente tem feito diversas mudanças nesse sentido, e acho que a gente tem percebido o quanto o espaço é importante, sabe? Então, de repente, aquele espaço que se usava anteriormente nos edifícios comerciais, que é meio cru, que é só divisórias com mesas e cadeiras, tudo padronizado, não vai ser mais suficiente, né? Pensando também em questões de saúde, se a gente vai evoluir ou não em relação a isso, pensar em ambientes mais saudáveis, né? Pensando que esse vírus vai continuar aí, a gente vai ter que ficar tomando vacina sempre, né? E sim, o papel do arquiteto é muito importante nisso. Então, o foco do projeto é muito isso. Pensando no espaço físico e trazendo essa biofilia, né? Para dar uma qualidade para esse espaço, para dar saúde, para dar bem-estar, mas ele ser compartilhado. Acho que isso é total o futuro. A gente não consegue caminhar sozinho, assim. Eu vejo muito espaços compartilhados, assim como esses serviços compartilhados, tipo Uber. Quem precisa desse serviço hoje não imagina isso sem, né? Imagina, quando que a gente ia pegar táxi, ligar, esperar e chamar, enfim, pensando nisso como o futuro mesmo. Sobre o projeto, o complexo em Milão, eu acho que eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente também, mas ver o projeto em si, porque,
enfim, depois eu vou pegar o nome certinho com você. Mas eu já vi outros projetos do Amata, inclusive eles têm um ali na Vila Madalena, que tem um projeto, ele é muito lindo, e acho que muito disso de usar a madeira laminada colada partiu dos projetos do Amata. Então, de ter essa estrutura exposta, né, e ela ser a alma, ela sair para fora da edificação, né. E aí, sobre a madeira eu já comentei, mas acho muito interessante que você apontou sobre o wood frame. Eu acho que talvez ele pensando... Assim, foi uma dificuldade nossa até saber onde parar nesse projeto. Isso foi a maior dificuldade, com certeza. Até um dia, até o que especificar. Meu maior sonho seria ver ele construído, com certeza, da minha mãe também. A gente fica falando, né, o projeto assim e tal, dá vontade de ver ele construído, mas acho que para um executivo, talvez o wood frame não seja a melhor solução mesmo. Isso teria que ver mais a fundo, pensando no menor custo, né? Acho muito importante, não tinha me atentado a isso, que você comentou, que são dois meios, você tem já a MLC estrutural e o wood frame também. Da fundação com a madeira laminada colada, a gente aprofundou um pouco disso no final só, e de maneira mais rasa, mas a ideia era colocar ela por cima de vigas, e... Oh, meu Deus, viga baldrame, e essas vigas por baixo delas, na verdade, né? Fundação em bloco com estacas. Então, ela não ficaria diretamente no solo, né? Ela já fica um pouco suspensa antes do bloco com as estacas. E acho que no geral é isso. Eu acho até esqueci de perguntar ao professor quanto tempo eu teria, né? Porque eu acabei, acho que atropelando, falando muito. Você tem o tempo que você quiser. É que a gente costuma ver muito, né, quando a gente fala em trabalhos que tem sustentabilidade no meio disso tudo, as pessoas ficam falando assim, mas o que é ser sustentável, né? O que é ter um projeto 100% sustentável, esse caráter? Então, me prove, né? Me mostre que ele vai ter toda essa sustentabilidade. Então, assim, eu fiquei buscando no seu trabalho, falei assim, aquela faz um detalhamento da cobertura verde, daí você faz o detalhamento da onde vai sair a vegetação, né? Então, esses detalhamentos construtivos, você mostra eles separadamente, né, isolados lá na prancha, e também, na verdade, você relaciona, porque você também tem um aproveitamento da água, que foi uma coisa que você falou e tudo mais. E aí eu percebo nos trabalhos finais de graduação, em que às vezes a gente acaba, o aluno, e nós mesmos como profissionais ou professores, quando a gente diz assim, incorpora pequenos espaços verdes, ou diz que tem área verde, aí a gente já acha que já tem caráter sustentável, né? E, na verdade, são estratégias que nós estamos propondo para que a gente alcance a sustentabilidade. Mas esse alcance da sustentabilidade, ele é uma coisa muito ampla, né? Existem uma série de coisas que nós precisamos provar até que se chegue nesse alcance. Então, acho que essa parte ela é muito difícil, é muito complexo a gente chegar nisso, né? Principalmente porque envolve exploração de recursos, e aí no final você precisa somar isso para ver quanto que vai ser o custo disso tudo, né? Então, eu acho que isso precisa ser um pouco mais bem atentado em relação ao ensino mesmo, né? No próprio ensino das universidades, a gente tem muito essa questão, esses paradigmas de como ensinar o paisagismo para o aluno aplicar num determinado projeto, mas que ele vai ter, ele vai buscar, ele tem a busca da sustentabilidade, mas a gente precisa ir um pouco mais a fundo, na raiz
da questão, e não só uma coisa mais fachada, né? Então, eu acho que isso eu vi no seu projeto, a incorporação dos recursos, isso que é importante, tá? É a gente ir um pouco mais além. E isso eu acho que é muito difícil. Isso, é claro, como eu falei, enraizado, mas no ensino, na própria abordagem dos alunos, e como que os alunos recebem isso, e como eles aplicam em seus projetos. Porque isso futuramente a gente, né, eu vou me encontrar com você no mercado de trabalho, vou me encontrar com vários outros profissionais, e a gente vai estar com essa mesma pegada juntos, né, essa construção. Então, mas eu acho que é isso, eu acho que eu falei demais já, Larissa. Imagina, só contar, na banca do TFG1, a gente também chegou nesse assunto de que sustentabilidade não devia ser uma tag, né, devia ser o comum, né? Devia ser o que ser comumente realizado, mas não é ainda, né? Então a gente tem umas batalhas aí para isso ser ensinado também na graduação e tudo mais, para isso se tornar, não ser mais o sustentável, né? O diferente. E abordar tudo isso, não só o sustentável de, você usa luz do sol, né? Capta energia solar e você é sustentável. Não é isso. Vai muito além, igual você falou. Sim. Mas, bom, Larissa, eu fiz vários apontamentos, várias coisas aqui na minha agenda, mas eu já falei tudo, eu acho, e eu gostaria de te parabenizar, tá? Sobre o seu projeto, que para mim, gostaria muito de trabalhar nesse espaço como arquiteta, né? E se for construído, você, por favor, me convide, tá? Que eu vou adorar conhecer. Tá? Meus parabéns. Imagina, obrigada. Bruna, obrigado pelas suas considerações. A Larissa vai incorporar elas no texto, vai deixar bem melhor mesmo. Muito obrigado. Agora eu passo para Carol. Manda ver, Carol. Vocês têm o tempo que quiser, viu? Hã? Vocês têm o tempo que quiser aqui, à vontade. Não tem essa, não. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? De novo, obrigado pelo convite. Como o Fernando falou, eu participei da banca intermediária, vamos dizer assim, da Larissa. E eu queria parabenizar a Larissa e o Fernando, que eu acho que, nossa, o projeto de lá para cá só melhorou. Só ficou melhor. Já estava ótimo, ficou muito melhor. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu concordo com o que você falou agora, essa última fala aí, que infelizmente, né, toda essa parte das técnicas construtivas, de arquitetura bioclimática, sustentabilidade, isso tudo devia ser o natural, né, do projeto, devia ser o que sempre acontece, né, e não ser assim uma coisa nossa, né, meio que quase como a pessoa ser honesta hoje em dia nossa, ele é honesto, todo mundo fica bobo. Não, honesto é o normal, entendeu? O anormal é ser desonesto, mas enfim. Isso a gente sabe que demora, sabe? É uma coisa meio cultural, assim, que a gente sempre fala na aula, né? Como o homem perdeu isso ao longo do tempo, vai demorar para recuperar também, né? Vai levar um tempo para as pessoas, sei lá, se conscientizarem de que isso é necessário e que isso é o normal, né? A gente sempre, vamos dizer assim, adaptado às condições que a gente reside, que a gente trabalha e que a gente tem que, como técnicos, né, e arquitetos, engenheiros, etc., a gente tem que tirar proveito disso a nosso favor, né, que isso para a gente é um benefício, né, e não é, ai, que dor de cabeça, eu vou ter que pensar nisso agora. Não, isso vai me beneficiar no projeto, vai me trazer coisas boas, né. Outra questão com relação ao seu projeto, e que eu já te falei que a pandemia acho que escancarou isso, principalmente para quem tem home office, e é horrível você trabalhar sozinho, fechado num lugar, entendeu? Isso é péssimo. Eu, pelo menos, eu já percebi que e olha que meu filho fala que eu sou um ser antissocial, hein? E ainda assim, eu estou ficando louca, entendeu? Eu não aguento mais. Eu
com saudade da Unesp. Nunca na minha vida eu achei que eu fosse falar um negócio desse. Mas eu tenho saudade daquele espaço, entendeu? Sabe? Daquela meu escritório lá na frente, da mesinha lá do departamento, que você encontra um, encontra outro, você conversa, troca ideias, troca opiniões, dá risada de vez em quando dá vontade de chorar junto também. Então, assim, a gente precisa disso. Por isso que eu acho que esse espaço, ele, assim, como você falou, é o futuro. Sabe, mesmo que a pessoa trabalhe em home office lá na casa dela, vai ter uma hora que ela quer sair, ela precisa conversar, ela precisa, sabe, discutir as coisas. A gente não é um ser isolado, não tem como continuar desse jeito. É insano isso, e aí que tá, e entra a saúde mental também das pessoas, isso é muito prejudicial. Então, assim, eu acho que a tua proposta, assim, é excelente, atualíssima, e eu acho que vai continuar sendo sempre, entendeu? Porque é uma coisa assim que o ser humano precisa, é inerente a nossa, entendeu? Não tem como você viver isolado. E também com relação aos custos, você já falou que eu já vi também muitas notícias, e até tinha uma notícia que falava que São Paulo é a nova Detroit, né? Mas por causa dos escritórios que estão sendo abandonados, vamos dizer assim, né? O povo está desistindo, como você disse, trabalhando em home office, e no futuro eu acho que serão esses coworkings, entendeu? Porque esse custo de você manter um prédio inteiro de escritório, todo mundo lá dentro, é muito elevado. Então eu acho que essa proposta de você ter convivência com outras pessoas, mesmo de outras áreas até, isso é muito mais enriquecedor do que você trancar a tua equipe lá num lugar fechado e as pessoas ficam presas naquelas bolhas, vamos dizer assim, né? E esse coworking permite essa troca, né, de experiências, de visões, de ideias e tudo mais. Aí lá, eu amei tuas pranchas, achei aquelas tão lindas, muito bem feitas, bem ilustrativas. Eu só tô com um negócio me martelando com relação ao tom norte. Não sei se você reparou, mas o norte do teu lote, ele vai de dentro do lote para a rua, a direção do norte, não é isso? E tem um lugar lá que ele está invertido, ele está da rua para dentro do lote. Então, só dá uma verificada nisso, porque assim, a questão de um detalhinho besta, uma coisinha assim, que eu sei que na peça, com um monte de coisa que você fez, que eu reconheço que foi um trabalho assim, maluco. Você só dá uma olhadinha. Deixa eu só abrir aqui só para eu te dar um exemplo. Peraí, ó. Na página 113 da tua monografia, tem uma planta. E ele está saindo do lote. Deixa eu olhar aqui direitinho. O norte está saindo do lote. E aí, na tua prancha, onde você mostra, na prancha 1, o norte está entrando no lote. Então, só verifica isso. O texto com a tua prancha, e dá uma olhadinha de novo, né? Uma reolhada, vamos dizer assim, no posicionamento dele só. Porque às vezes é uma coisinha que só deu uma invertidinha e só isso. Então, assim, o que eu tenho para falar é isso, Lael, para te dar parabéns da tua proposta, suas ideias. O projeto ficou lindo mesmo, parabéns. Eu adoraria ir trabalhar nesse lugar, sinceramente. Era um ponto que, para mim, assim, depois, quando as pessoas conhecem, vamos dizer assim, o projeto, né? O próprio local já serve como um atrativo, entendeu? Eu acho que isso das pessoas falarem, aquele local assim, assado. Isso em si, o projeto em si já é a propaganda, vamos dizer assim, dele mesmo. Então, eu acho que é fantástico o seu envolvimento também, todo o material que você escreveu, suas leituras, como você, vamos dizer assim, se dedicou mesmo e vamos dizer assim, você se aprofundou no assunto e se envolveu com o assunto. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? O aluno está envolvido com o tema e gostar daquilo que está fazendo. Isso eu sempre falo também para os alunos. Não adianta você querer fazer um projeto que você não se afina com ele, né? Aquilo, sei lá, vai indo, você
não tem como, né? Então, você só vê a evolução das coisas quando o próprio projetista, ou no caso você aí, quando a própria aluna está dedicada a ele e gosta daquilo, né? E se envolve. Só tenho que dar parabéns e desejar, assim, muito sucesso. E não quero te perder de vista que a gente ainda vai escrever uns artigos juntos, hein? Olá! Meu Deus, ai, de emoção. Ai. Obrigada, Carol, por todas as palavras, por todos os elogios. Eu queria pegar esse gancho final, foi um trabalho muito intenso mesmo, eu abracei ele como se fosse minha vida, todos os dias, e entrei de cabeça, né, mergulhei mesmo, e eu acho até interessante que você falou que é muito ruim trabalhar sozinho, né, esse é o lado do home office que a gente tem sentido, mas foi uma modalidade muito grande que eu tive de estar projetando um espaço colaborativo, com trocas, com pessoas, e fazendo isso sozinha em casa. Então, em muitos momentos eu me senti muito sozinha, e aí eu fui tentar buscar, as meninas estão aqui, tem um monte de gente que não tá aqui também, mas sempre mandando mensagem para todo mundo, gente, o que vocês acham disso, né? Vamos debater, por favor, alguém me ajuda, vamos conversar. O Okimoto, toda terça-tarde, via de regra, a gente estava lá debatendo e discutindo e pensando e tentando fazer o melhor mesmo online, assim, mesmo distante de todo mundo, né? E, pois é, acho que esse é o futuro, a gente pensar, a gente também, né? Muito na nossa saúde mental, pensar no hoje, pensar em como a gente consegue melhorar o nosso viver, né? E acho que isso é daqui para frente, para sempre. Eu tenho uma esperança de que o ser humano vai sair um pouquinho melhor dessa pandemia, tentando pensar as coisas de uma maneira não tão agressiva, né? Em relação ao outro, em relação a tudo. E pensando nisso dos escritórios, eu fico até chocada com o que você falou de São Paulo ser a nova Detroit, mas eu acho que é isso mesmo, porque as empresas, imagina, não faz sentido ficar pagando um escritório vazio, né? Então, muitas já fecharam ano passado, tem, acho que uma série de prédios que em São Paulo são só comerciais que estão esvaziados, né? Estão vazios, e o que vai ser deles, né? É até perigoso, temos que estar atentos, assim, para não ficar vários vazios na cidade, né? Uma cidade que já tem tantos problemas. E em relação às pranchas, eu dei uma conferida aqui, é verdade, Carol. A planta de situação das pranchas técnicas, o norte está para cima, mas ele é para baixo, peço perdão. Eu vou conferir e ajustar ali certinho. Esses desenhos foi uma loucura, né? Porque foi 10-0 para o programa, no sentido de, eu contei para você, né? De ficar assim, sei lá, 4h30 esperando o ECCAD carregar a exportação das plantas. Eu comecei a jogar Sudoku, fiquei assistindo, foi bem intenso, assim, mas acho que muita coisa deve ter passado também. Eu tentei olhar ao máximo tudo e conferir, mas depois eu vou passar um outro pente fino maior, então, para deixar impecável. Muito bem. Carol, muito obrigado pelas colocações. A minha fala é mais para ser um depoimento, mas que a Larissa já fez com bastante maestria uma parte dele. Né? Ela já contou como é que foi a trajetória, isso assim, é o que precisa ser dito. O que precisa ser dito é que a Larissa se envolveu bastante com a temática, ela gostou, ela já era uma empreendedora, né, desde o começo, mas assim, a busca desse tema, o encontro, na verdade, com esse tema, foi um encontro muito feliz, né? E agradeço a oportunidade de poder me inserir nesse encontro empreendedor, produto, né, edifício comercial, com a ideia da permacultura também, e isso foi muito bem recebido por ela, muito bem entendido e muito bem trabalhado. A Carol tem razão, assim, ela se envolveu bastante com o trabalho e fez coisas muito malucas, na minha opinião,
mas que eu deixei também, porque acho que faz parte do aprendizado dela. Ela escolheu programas que ela não tinha a menor ideia do que se tratava, aprendeu coisas novas, fez cursos de aquarela, fez cursos de vários, para conseguir buscar esse resultado final, né? Essa sensibilidade final, a paleta das cores, né? Toda a plástica envolvida aí na proposta final. E trabalhou com bastante afinco mesmo. Então, assim, a gente via, né, acompanhava um trabalho bastante intenso, né, que muitas vezes causou algum sofrimento adicional, né, para a saúde e tal, mas, assim, ela conseguiu sobreviver bem, porque é jovem também. Né? Então, assim, eu só tenho que dizer que ela, nesse tempo todo em que ela trabalhou no tema, ela se dedicou assim intensamente ao trabalho, intensamente à proposta, intensamente ao propósito de encontrar esse resultado. E eu acho que ela conseguiu fazer assim com bastante maestria. No final, agora, nas 2 últimas semanas, estava realmente cansado, porque, além de tudo, ela desviou um pouco do trabalho dela de TFG para participar de um concurso. Então, ela sabe, trilhou 2 caminhos simultaneamente, e isso precisa ser dito, porque isso consumiu bastante energia e tempo, né? Senão ela teria terminado antes, senão ela teria terminado de uma forma até um pouco menos dolorosa nesses últimos 2 semanas. Mas, de qualquer forma, está aí, sobreviveu, está meio rouca, parece que está um pouco doente, né? Mas está se recuperando. Mas é importante dizer que isso me anima bastante como orientador, viu, Bianca, que está aqui. Por quê? Porque, assim, ela recebia mensagem às 3 da tarde, quando eu passava lá na Ninova, viu? Eu fui lá na Ninova, conheci a Mariana Moreira de lá, ela me apresentou, eu fiz um tour que ela não pôde fazer, porque eu tinha uma audiência lá, e ela passou os links, contou que o Inova ganhou prêmios, porque ela é mais do que uma incubadora, ela tem uma proposta bastante inovadora, e ganhou prêmios estaduais, etc. E tal. Então, assim, isso anima, né? Porque isso vai crescendo, ela vai buscando novos elementos para trabalhar. Isso foi muito bom. Isso só foi possível porque ela estava receptiva para isso. Ela estava, né, dentro do tema, dentro da proposta. E eu acho que ela tem que procurar aí investidores, quem sabe, materializar isso também, não é? Estou falando para a mãe também, tá? Então é isso, eu agradeço a presença de vocês novamente, o tempo aí disponibilizado para leitura, para avaliação e para a banca propriamente dita, né? Foi muito bom. Acho que a Larissa tem que ficar muito feliz, porque são 2 professoras que, além de todo o conhecimento técnico e toda a experiência, são professoras que a gente sabe que são bastante rígidas, assim, né, bastante exigentes, né? Então isso anima mais ainda a pensar nessa materialização e nesse avanço e na incorporação das falas dela, né? Das questões que foram levantadas aí, ok? Eu acho que eu abro agora para vocês finalizarem e a gente vai lá para outra sala. Quer falar alguma coisa? Larissa, Bruna, Carol? Eu queria falar das cores. Foi uma coisa que eu não comentei, né? Mas a paleta de cores, ela vem de uma paixão antiga minha, pela Tarsila do Amaral. Quando eu tinha uns 9 anos, eu soube que ia ter uma exposição dela na Pinacoteca. Imagina, projeto de gente. E aí eu fiz a babá do meu irmão me levar, porque minha mãe trabalhava, meu pai também até tarde. E eu me apaixonei, me encantei. E ano retrasado teve essa exposição de novo no MASP, e eu fui e
eu fiz um trabalho digital em cima dos quadros dela que eu mais gosto, então eu peguei a paleta de cores das imagens, dos desenhos dela, eu gerei padrões a partir dos quadros dela, padrões digitais, então até a capa, aquele fundo, tudo foi gerado a partir dos quadros dela, e a paleta de cores também, foi um compilado desses principais quadros, eu peguei os tons mais pastéis, assim, para não ficar tão pesado, e coloquei lá. Então, vem um pouco até de mim, pequenininha, nesse trabalho. Obrigada, viu, Kimoto, por todas as palavras. Então, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos sair dessa sala agora. Bruna, Carolina, a Carolina falou que não quer. Bruna, quer falar alguma coisa? Quer? Então, vamos eu mandei agora, para a gente fazer a avaliação. Aí deixa eles aqui e daqui a pouco a gente volta, tá bom, Larissa? Então, vamos lá. Até já, então. É. Eu não vou conseguir sair, Larissa. Acho bom vocês conversarem em outro lugar, tá bom? Porque se eu sair, vai parar a gravação, etc. Tá bom? Ah, tá bom. Então, gente, se quiserem mandar alguma coisa, só por texto, tá?
Oi, Laris. Super de último minuto, né? Oi, Larissa. Oi, Vocês ouviram tudo? o quê? O que a gente falou na outra sala? Nada. Nada? Bom, aí, o Bruno entrou. Bom, agora a gente passa para a terceira parte, então, que é a finalização. A gente, então, se reuniu na outra sala para fazer a sua avaliação e escrevemos uma ficha de avaliação que eu quero ler agora para você, tá bom?
Vocês estão vendo? Não, né? Não estão vendo. Então, peraí. Oh, meu Deus. Devagar. Tá vendo? Tô sim. Sim, tá dando para ver. As observações da banca são as seguintes. O texto da aluna está bem escrito e as pranchas estão bem representadas. A organização do trabalho está bem feita. O tema é bastante atual e pertinente. O trabalho da aluna pode contribuir para a melhoria das relações de trabalho e sociais no futuro. Entretanto, a aluna deve se atentar às avaliações de custos por se tratar de inovações materiais e construtivas, o que pode comprometer a viabilidade construtiva e econômica. Realizar uma verificação das indicações do norte nas pranchas do texto. Por fim, foi nítido o envolvimento da aluna com o tema do trabalho, que resultou em um aprofundamento na problemática e nas propostas do projeto. Ok? E a sua nota final ficou 10. Ah, meu Deus, mentira. Ok? Ok. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, Ai, Larissa. que gracinha. Parabéns, Larissa. Uhul! Bom, então, novamente, gosto que a mãe. É, sim. Bom, então, deixa eu só agradecer aqui, depois você se despede, tá bom, Larissa? Eu quero agradecer, então, a presença da banca, dos membros da banca, as professoras Bruna e Carolina. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, compartilhar esse momento da Larissa com vocês. Quero agradecer a presença da família, dos amigos que estão aqui hoje, para prestigiar aí essa finalização da Larissa. Eu sei que acompanharam em toda a trajetória e não tinha por que não estar aqui nesse momento. E parabenizar pelo apoio que sempre deram para ela, e isso foi fundamental para ela chegar onde e como ela chegou, tá certo? Então, eu gostaria de deixar aí os parabéns também para a família, ok? E me despeço, agradeço a todos vocês e deixo a Larissa fechar aí a fala dela. Que responsabilidade, né? Só agradeço, né? Eu queria agradecer por todo mundo, gente. Acho que o que o Moto falou é verdade. Se eu tô aqui hoje é por vocês, assim, por conta de vocês. Ai, por todo o apoio, por toda a ajuda. Por tudo, por tudo. Vocês foram essenciais e acho que hoje é um dia simbólico, assim, né? Mesmo virtual, de um ciclo muito grande que se encerra, muito grande. E nossa, eu passei por muita coisa nessa Unesp e eu sou muito grata por tudo que eu vivi aqui. Eu vou carregar vocês no meu coração para sempre. E a Unesp também. É difícil largar, né? Mas é uma sensação de realização muito grande, né? A vida é assim, a gente abre portas, fecha portas, encerra ciclos, tem tempo para tudo, né? E eu queria agradecer especialmente a você, professor Okimoto, porque se a gente conseguiu entregar esse trabalho aqui hoje, isso é fruto de um trabalho nosso. Eu queria te agradecer imensamente por todo o apoio, por sempre estar presente, por estar respondendo as mensagens, por estar fazendo coisa, me ajudando 23 horas, 3 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, seja o horário que for. Você foi essencial, assim, me puxando para cima, me fazendo acreditar em mim mesma e sempre apontando diversos pontos de melhoria no trabalho para a gente seguir caminhando, né? É um trabalho intenso, a gente começou em abril de 2019, começando a debater sobre o tema, você me apresentando a permacultura e hoje a gente está aqui, né? Eu tenho muito a agradecer a você por ter topado essa aventura muito louca comigo.
E acho que a Lotufo também, em especial, acho que vocês são os que eu mais vou demorar, assim, para ver pessoalmente, né? As outras pessoas eu consigo agradecer. Ai, Carol, mas você me abraçou lá no começo da graduação e você também tem me acompanhado há muito tempo com a pesquisa, né? E ontem a gente enviou um artigo. Olha que bacana, e você sempre acreditando em mim, falando, não, Larissa, você consegue, o trabalho tá muito legal, vamos fazer ajuste aqui e ali, vamos seguir para cá. Carol, vamos medir. Aí pega, bota o equipamento no carro, vai lá no calçadão, aplicar 50 mil questionários e você sempre ali presente, sabe? E pode ter certeza que você também fez parte muito grande da minha história e da pessoa que eu sou hoje. Vocês dois são, assim, o que eu mais vou carregar comigo. Obrigada. Pra vida. Eu falo que a gente cria, vamos dizer assim, filhos adotivos, né? Eu sempre tenho um carinho muito grande, principalmente pelos meus orientados. E eu me coloco à tua disposição. Para o que você precisar, eu vou estar sempre aqui, tá bom? Obrigada de coração. Eu sou muito grata a vocês, gente. Não tem nem como expressar assim, não tem. E eu vou sentir saudade, Okimoto, das nossas reuniões para discutir TFG, das conversas, de tudo. Faz algumas aí para ver como é que eu e a Bruna vamos entrar aí no negócio de arquitetura, Carol, a gente vai para São Paulo, não tem problema. Mas pronto também, né? Ou se precisar de investidor, eu não posso oferecer, mas... Grana a gente não tem, mas trabalho a gente pode ajudar com isso. É isso aí. Ótimo, ótimo. Então, espero todos no coquetel de inauguração do projeto para construção do coworking, tá? Tá bom. Fechado. Bruna, obrigada, viu, gente? Tá bom. Então, obrigada, viu, Bruna? Tá bom? Uma boa semana. Obrigada a você, Larissa. Imagina. Fiquem bem. Cuidado com a comemoração. Tá bom? Parabéns, viu lá? Abraço, um beijo, bem apertado, um abração. Um abraço em todo mundo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Se vocês quiserem ficar aí, nós vamos sair aqui da sala, tá? Beleza, fiquem aí, então. Deixa eu parar de gravar.